O Vasco consegue a extensão por mais 2 dias da opção de compra de Martim Benítez. Mas você vai saber, aqui nesse AVNews, através do empresário do jogador, que a decepção é muito grande com a direção do Vasco. Eles esperavam sim que Martim Benítez, pelo amor que já tem ao clube, pudesse ser mais reconhecido. Mas ainda há uma pequena esperança. Vamos contar toda a história do Ben 10. Vamos saber como foi sua trajetória. E também vamos falar do futebol do Vasco, que olha, não tá legal. Tá todo mundo inseguro, tá todo mundo preocupado, porque ninguém sabe para que lado vai o capitão do barco. Ricardo Sapinto continua muito sem moral diante do grupo. E agora não sabe nem quem vai escalar na ausência de 3 atletas que foram amarelados. Jovem meio-campo Juninho posta foto na praia dizendo que está vivendo. Você está vivendo. A gente, nem tanto. Já já a gente volta nesse AVNews. Olha, hoje vai ser diferente. Eu até dispensei a guitarrinha, que hoje eu vou falar, porque tá dose de aturar, viu? Alô, turma! Um grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos. Está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você curte tanto. Nessa terça-feira, para. Eu não preciso dizer que data é hoje. Eu não tenho o porquê de dizer a você. Porque você, vascaíno, sabe que data é hoje. Você sabe que dia importante é o dia de hoje. E sabe por quê? Porque todos nós que amamos esse clube sabemos de tudo que acontece nele. Sabemos as datas importantes, os momentos de títulos, os momentos de conquista. Sabemos as datas de pagamento de salário. Sabemos quando as campanhas para CT, para estádio, para mercado Bitcoin, elas acontecem. Então eu não preciso dizer que hoje é um dia que você, torcedor do Vasco, deve saber. Infelizmente. Porque o dia 15 de dezembro de 2020 está marcado nesse ano terrível da pandemia, nesse ano em que estamos distanciados, estamos privados de ver o nosso time, o nosso maior amor, de frequentar São Januário. É um dia que fica marcado por algo muito triste na história desse clube. Mas muito triste mesmo. O dia em que o Vasco oficialmente perde a prioridade para a compra de um jogador importante. É craque? É um jogador fora de série? É um jogador extra classe? Não, mas é um sopro de esperança. Alguém que veio, se identificou e amou o Vasco. Ó, que novidade! Qual jogador não vem para o Vasco e gosta tanto de nós? E gosta tanto dessa instituição, como foi Martim Benítez? Eu vou lembrar a trajetória de Martim Benítez para contar a história até o final, até o dia de hoje. Martim Benítez, jogador de 26 anos, criado nas categorias de base do Rei de Copas, o maior ganhador de campeonatos sul-americanos na América do Sul, o Clube Atlético Independiente, veio para o Vasco diante de uma dúvida. Seria ele ou seria Nicolas Oroz? Lembra do Oroz? Tão decantado e tão falado pelo torcedor? O Vasco escolheu Martim Benítez. E ele chegou no Vasco, você está vendo aí uma foto dele treinando, se preparando para o treino, e foi recepcionado pelo então técnico Ramon Menezes, da mesma posição, meia, camisa 10. Você vê as fotos aí. Martim Benítez passou a ficar na expectativa de jogar. Ele vinha de uma partida contra o Fortaleza pela Copa Sul-Americana, em que o Independiente eliminou os cearenses dessa competição, acabou se machucando e ficou um tempo no estaleiro. Muitos torcedores chegaram a reclamar, dizer: o Vasco contratou um jogador bichado, o Vasco não pode ter um jogador assim. Já era um momento conturbado. Era ali finalzinho da era Abel. Ele entra no jogo com o Goiás, aqui no Rio de Janeiro, o Vasco perde para o Goiás e depois ele joga poucos minutos contra o Fluminense no último jogo antes da pandemia. Vem a pandemia, ele faz um trabalho como todos os outros e estreia contra o Macaé no Campeonato Carioca, jogando no Campeonato Carioca, o que ele ainda não tinha feito. E Martim Benítez jogou contra o Macaé muito bem na estreia do técnico Ramon e depois fez um ótimo jogo também contra o Madureira.
Em seguida, Martim Benítez começou a angariar simpatia. Ele dá uma entrevista à Vasco TV e você vai ver um trecho breve mostrando que estava preocupado em falar português, em ter ali um professor e já ensaiando até algum tipo de canção, mostrando toda a sua simpatia. Aquele tipo de pessoa que a gente quer botar no colo. Um menino, um rapaz legal, um menino bom que veio para ajudar o Vasco da Gama. Sí, todo el mundo ahí brincan cuando vamos falando, ¿no? Y cuando ve que uno fala un poco español ya empieza a brincar, que fala mucho español, ¿cómo es? No, tem muchos jugadores que falan. Felipe Bastos fala bom, Ribamar fala bien también, Ribamar fala bien, Castán también fala, se logra entender, ¿no? Mucho. Después que sorprendió mucho es Tenuario. Tenuario fala también, fala español. Pero después brincamos todo. Paredes también fala mucho porque él jugó en Argentina. Pero sí, ahí ten varios jugadores que falamos en español un poco, ¿no? No mucho, pero falamos. Devagar, ¿no? Siempre devagar, porque senão aí sim não entendemos nada. Logo depois, o Vasco volta a jogar contra o Goiás em Goiânia. E Martim Benítez faz o seu primeiro gol com a camisa cruz-maltina, vibrando e vibrando demais. Mas aí a coisa começa a apertar, porque vem época de eleição, pré-eleição, todos os candidatos fazendo as suas campanhas, e o presidente atual do Vasco, Alexandre Campelo, sabe que a compra de Martim Benítez deveria ser feita até o final desse ano. Hoje era o prazo final. E ele começa a conversar com a direção do Independente, mas um fato acontece, e eu digo isso aqui porque tenho essa informação. Trouxe um incômodo para a direção do Vasco. A entrada de Alexandre Farias. Alexandre Farias foi diretor executivo do Vasco e não saiu muito bem. Foi ele que contratou o Wehrley, Ribamar, Ian Sassi e muitos outros. Saiu e passou a ser muito parceiro de Adrian Castellanos, o empresário de Martim Benítez, e que também tinha uma relação muito boa com o Vasco, tanto é que trouxe Leonardo Gil, um dos últimos reforços da equipe cruz-maltina. Ali, Alexandre Farias entrando, trouxe um certo desconforto para a relação. Afinal, ele não havia saído tão bem. Havia um novo executivo, Mário André Mazzucco. Como lidar com um ex-executivo do Vasco? As coisas poderiam dar problema. Mas o presidente resolveu agir. Manteve contato com o Independente e no dia 4 de novembro, a 3 dias de uma eleição que voltou, foi, não foi e agora está para ser decidida se vai ser válida ou não, na próxima quinta-feira, dia 17, colocou esse Twitter, deixando bastante claro no Twitter oficial do presidente do Vasco que as coisas estavam andando, havia possibilidade sim da coisa acontecer. Campelo chegou a dizer: conversa produtiva com a presidência do Independente. Avançamos e estamos perto de um final feliz. Valores e forma de pagamento definidos. Pois bem, 3 dias depois, acabou acontecendo essa primeira eleição, no dia 7, e Campelo acabou perdendo. E depois de perder, o negócio mudou redondamente. Primeiro, Martim Benítez passou a não jogar tão bem, teve problema da Covid, teve também lesões, ficou um tempo parado, o torcedor começou a questionar o Ben 10 se valeria investir 4 milhões de dólares por 60% do direito federativo do atleta. Para muitos, muito dinheiro, para outros não, valeria o investimento. Eis que, entre uma eleição e outra, porque foi marcada uma outra no dia 14, Campelo diz que não vai se candidatar. E você vê aí numa manchete, ele abre mão da compra de Martim Benítez para discutir com o futuro presidente. Estava criado o grande problema, que foi agravado mais ainda quando Adrian Castellanos, empresário do atleta, veio ao Brasil e acabou se encontrando com Luiz Roberto Levenciano, que participou da eleição no dia 7 e está brigando para que essa eleição seja legitimada, para que ele seja empossado como presidente do clube. O presidente atual do Vasco viu aquilo como uma afronta por parte de Adrian Castellanos. De lá para cá, a coisa não andou mais. Campelo não quis mais contato com Adrian Castellanos e o negócio estagnou.
A direção do Independente ficou a cavaleiro. Não quer? A gente vai buscar outra situação. Jorge Damiani, que é o diretor esportivo do Independente, como disse hoje pela manhã no Bom Dia Gigante o Emerson Rocha, afirmou o companheiro do Detetives Vascaínos que a situação está encaminhada para outros clubes. Há um clube da MLS, há um clube dos Emirados Árabes, há também um grande clube brasileiro. No Vasco, eu já informei isso aqui há algumas semanas, acha-se que isso é blefe, que a coisa não vai andar. Pois bem, aqui a notícia é assim. Nós fomos até Dubai, onde está hoje a dupla de empresários de Martim Benítez. Se estão fazendo alguma coisa em relação ao jogador, ninguém sabe. Tanto o Adrian Castellanos como Alexandre Farias estão do outro lado do mundo. E o Adrian Castellanos fez questão, como sempre digo aqui, de forma muito educada, polida, sempre nos atendendo, preocupado em dar satisfação da situação. Adrian Castellanos nos dá duas declarações. A primeira é sobre a situação atual. Hoje se encerra a possibilidade do Vasco comprar o jogador, a prioridade. Pode até tentar mais para frente, mas a prioridade vencia hoje. E ele fala em que pé está a situação de Martim Benítez. Hola, ¿cómo estás? Bueno, respecto de las inquietudes, de las preguntas que me estás haciendo de Martín, creo que todo se resume en una respuesta, que es que vamos a esperar hasta el día 17 para que la justicia dictamine y oficialice al nuevo presidente. Lo que yo puedo decir es que si el presidente es Levenciano, él se comunicó con nosotros hace 48 horas también y nos dijo que quería que Martín se quedara en Vasco y que iba a hacer todos los esfuerzos para comprarlo. Por otro lado, Martín obviamente quiere quedarse en Vasco, ama Vasco y quiere quedarse, y nos dio las directivas de no hablar con ningún otro equipo hasta que no agotar todas las instancias con Vasco. Para nosotros el día 17 es el día final, digamos, donde podemos saber si se va a quedar o no se va a quedar en Vasco. Independiente sabe de este tema y nos está dando esa posibilidad de que después del 17, aunque ya haya vencido la fecha de uso de la opción, de poder hacerlo, porque es Independiente, gente de bien, y es gente que cumple también con su palabra. Martín está bien, está con ganas de quedarse, y creo que no hubo mala intención de nadie. El presidente Campelo en su momento pensó que podía comprarlo y después vio que no era oportuno, y también tengo que respetar eso, ¿ok? Así que bueno, esperemos al 17 a ver qué ocurre, y lo que estoy seguro es que si Leven es el nuevo presidente, Martín va a seguir en Vasco si Dios quiere. Te mando un abraço. E Adrian Castellanos conclui se está decepcionado com o que aconteceu. Afinal, tudo estava andando muito bem e a eleição interrompeu. Será que para ele foi uma decepção? Amigo, lógicamente me decepcionó la manera en que se manejó, porque esperaba otra comunicación, pero bueno, también entiendo que Campelo habrá tenido sus razones, y yo no soy quien para juzgar a nadie. Así que nada, esperemos que todo deserto por Vasco, por Martín, por la torcida, ¿sí? Y si no, va a ser un gran recuerdo, una gran lembranza que vamos a tener de Martín de Vasco, porque, vuelvo a repetir, ele quiere mucho, mucho, mucho a Vasco e a gente de Vasco. Você ouviu Adrian Castellanos dizer bastante claro: se Luiz Roberto Levenciano assumir como presidente, ele vai fechar o negócio. Mas, como jornalista, fiz a pergunta: mas e se não acontecer? Se no dia 17 não der ganho de causa para Luiz Roberto Levenciano, a coisa continuar andando, Jorge Salgado for o presidente? E me disse Adrian Castellanos: muito difícil que Benítez fique no Vasco da Gama. Mas, no final da tarde, início da noite, uma notícia dada pela imprensa em geral foi divulgada, e nós estamos trazendo aqui. O Independente aceita até o dia 17, por um pedido do presidente Alexandre Campelo. Campelo pediu para que se segure até o dia 17 para se ter uma definição.
Será que vai ter uma definição? Será realmente que dia 17 tudo se resolve e pode se comprar Martim Benítez, independente de quem ganhe? Olha, a gente espera, porque eu, como comecei esse Avenil de hoje, o dia 15 é um dia que, para mim particularmente, é um dia muito triste, porque comprova hoje que o Vasco da Gama está muito mal em termos de comando. Não está legal. O futebol do Vasco não anda bem. O Vasco não pode ficar com essa mancha de prometer a compra, de entrar em contato, de acertar e, por conta de uma eleição, não fechar com o jogador. Até porque Martim Benítez não é só um jogador tecnicamente que vai nos ajudar. Seria uma afirmação de mercado para o Vasco, que se não contratar, vai ficar sim com uma mancha. Muita gente vai desconfiar para fazer coisas com o Vasco da Gama. Vamos esperar que Martim Benítez, que está arrumando as malas, não arrume, pare de arrumar e segure um pouquinho. Quem sabe a esperança é a última que morre. Bem 10, a gente queria ficar com você, mas a nossa força tem limite. Os homens que decidem parece que não gostam do seu futebol. Atenção vascaíno! Nesse domingo, o Gigante da Colina entra em campo mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro. Vem assistir a partida aqui no Restaurante do Almirante. Estaremos abertos a partir de 11 da manhã. Contamos com a sua presença. restaurantedoalmirante.com.br. Telefones 21 3295 0463 e 21 99942 0296. Restaurante do Almirante. E hoje teve mais um dia de treinos, na verdade a reapresentação. E quem comandou o treino? Ricardo Sapinto, sim, torcedor do Vasco. Apesar da terrível campanha que o treinador português está fazendo no comando do Vasco, com um aproveitamento pior do que os últimos colocados Botafogo e Goiás, Ricardo Sapinto continua forte, como uma rocha, comandando o Vasco da Gama. Até quando? Não se sabe. Mas a informação que nós temos é a seguinte: realmente a pressão anda muito grande. José Luiz Moreira banca o português Sapinto, mas o presidente Alexandre Campelo está ouvindo demais. Muita gente ligando, muita gente reclamando. De alguma forma, tudo que a mídia está cobrando de forma lícita é direito da imprensa, é nosso direito, porque enxergamos e vemos futebol, de cobrar resultados melhores. Mas tudo isso está pesando e muito. E o presidente Alexandre Campelo volta a dizer: não se surpreendam se ele tomar mais uma decisão de próprio punho, de repente desligar Ricardo Sapinto, que sabe que está ameaçado, assim como sabem todos os que trabalham com ele. Se não ganhar do Santos domingo, perder feio, Ricardo Sapinto sabe que segunda-feira não tem mais força. A dúvida é a seguinte: o que está se esperando? Que ele perca mais uma partida? Enfim, a posição hoje é exatamente essa. Os jogadores não estão acreditando mais. Hoje tive mais informações, conversando nos bastidores. Os jogadores não acreditam naquilo que faz Ricardo Sapinto. Há uma insegurança enorme quanto ao futuro, porque o departamento de futebol não define a situação daqueles que encerram o contrato no dia 31. Tirando o Igor Catatal e Marcelo Alves, a indefinição continua muito grande. Quer uma prova? Domingo, Igor Catatal, que renovou o contrato praticamente com o Vasco, não foi nem para o jogo. Já o Ribamar, que provavelmente não vai ficar no Vasco, entrou na partida. E aí ninguém entende. Parece que o próprio treinador não está compreendendo a situação que está ocorrendo dentro do Vasco. Está utilizando jogadores que não vão mais ser utilizados, o que realmente causa uma certa estranheza e, acima de tudo, muita insegurança. Outra situação que traz insegurança, os substitutos dos amarelados. 3 jogadores que não jogam domingo. Neto Borges na lateral esquerda, Leonardo Gil no meio de campo e Thales Magno na frente. E aí? Ninguém sabe, porque o treinador não consegue definir uma equipe, não consegue definir quem pode entrar no lugar de quem. Os jogadores ficam em muita dúvida. Por exemplo, as ausências de André e Juninho, pelo menos para entrarem, com 4 alterações feitas no jogo de domingo contra o Fluminense, também causaram uma enorme estranheza. Morre com uma alteração no banco, com André e Juninho, que são jogadores que poderiam ajudar, talvez até numa vitória do Vasco da Gama. Enfim, somando todo esse monte de problema e de indefinições, o Vasco vai para o jogo de domingo contra o Santos. Substitutos: Neto Borges, a princípio não teve nenhum problema muscular. Cãibra emocional, a princípio isso. Sentiu cãibra, muita pressão. Não tá fácil, né, Neto Borges? E o Henrique deve ser o substituto, até porque não há outra opção.
A não ser Riquelme, que jogou hoje com a seleção e já a gente vai falar sobre isso, inclusive fazendo gol. No meio de campo, Leonardo Gil não joga. Andrei deve ser o substituto. A tendência é que Andrei seja o substituto. Thales Magno não era nem titular, entrou no segundo tempo. E olha, meus amigos, realmente Ricardo Sapinto é apaixonado pelo menino Vinícius. Gosta muito dele. Vinícius, para quem não sabe, teve uma fratura incompleta na cabeça da fíbula. Estava sentindo uma dor no joelho e tinha essa fratura incompleta. Ricardo Sapinto queria que o jogador fosse para o jogo. Mas as pessoas ali do departamento de futebol, departamento médico, fisioterapia, disseram a ele, não, segura um pouco porque pode ser algo muito grave. E ele queria que Vinícius jogasse. É realmente uma paixão enorme. E a tendência, caros amigos vascaínos, é que o Vinícius permaneça como titular domingo diante do Santos Futebol Clube. Não deve mudar muito não. Henrique na lateral esquerda no lugar do Neto Borges, Andrei no meio-campo no lugar do Leonardo Gil e Vinícius sendo mantido como titular para a partida de domingo contra o Santos Futebol Clube. Quem provavelmente não vai continuar tendo oportunidades no time do Vasco, esse rapazinho aí, ó, Juninho. Juninho, vou ajeitar até o óculos aqui. Meu querido, ajuda a gente te ajudar. O Emerson Rocha fez um vídeo hoje à tarde no Ave Mais, deixando bastante claro que vocês têm liberdade de fazer o que vocês quiserem. Jogador de futebol na folga pode fazer o que quiser. Mas, no entanto, parece que esse menino não acordou ainda não despertou, ainda não entendeu a situação que o Vasco passa. E o que é mais grave, o departamento de futebol do Vasco não toma uma postura em relação a ele e outros meninos que continuam fazendo a sua vida normal, independente do problemaço em que o Vasco está envolvido. Eu queria ter a sua opinião, mas hoje eu vou dar a minha opinião. Jogador pode fazer o que quiser na folga, mas expor, bater na cara do torcedor do Vasco, que está na praia e ainda coloca vivendo. Juninho, você pode estar vivendo, mas nós não estamos vivendo bons momentos, não. Acho que você, quem cuida da sua carreira e o departamento de futebol do Vasco deveriam sentar-se e conversar. Porque você é muito bom jogador, a gente defende você aqui pelo seu futebol. Mas a gente vai acabar dando razão a Ricardo Sapinto. Porque, ao que parece, você, largou o Vasco. Ah, mas eu não tenho oportunidade. Então, para mim, tanto faz como tanto fez. Faça valer o nosso grito, Juninho. Ajuda a gente te ajudar. Porque, olha, tá muito feio. Quem vai prestar solidariedade, e daqui acho brilhante a ideia, apesar de todos os problemas, a pandemia está por aí, é a Ira Jovem. Sim, a torcida do Vasco. Você está vendo aí, ela colocou no seu Facebook uma carta aberta, um pedido para que os torcedores estejam domingo em São Januário para receber o time do Vasco. Não é o ideal em função da pandemia, mas é bastante claro. Todo mundo de preto, todo mundo com sua máscara e vão receber o time antes do jogo contra o Santos. Um incentivo bacana, um incentivo muito legal. A torcida está de parabéns. Apesar de realmente ser algo preocupante por conta da pandemia, a gente tem que bater palmas, porque o torcedor do Vasco está fazendo de tudo, mais uma vez, para salvar o seu time. E se você quiser ir domingo a São Januário para ficar do lado de fora, pense bem. Vá com máscara, nada de aglomeração, procure ficar afastado, mas leve o seu grito. A gente aqui não está apoiando ou deixando de apoiar, estamos dando uma notícia. Mas, pelo menos o torcedor do Vasco está se mexendo. Talvez seja o desespero de causa. Ver que o problema está ocorrendo e não poder ajudar, eu sei. Dói e dói demais. Quem não gosta de desconto? Quem não quer pagar menos, com até 90% de abatimento em ótimos serviços? Qual a empresa não gostaria de ter seu nome divulgado sem custo para milhares de clientes e apenas pagando se vender? Fácil responder. www.indiourbano.com.br. Somos um canal facilitador, com ofertas em centenas de serviços, pagamentos rápidos e facilidades para adquirir descontos e promoções. Entre no Índio e descubra como aproveitar esse mundo de bons preços e vantagens. Gostou? Usou, comprou. E para lojistas, levamos o cliente até você. O resto é a sua qualidade. Estamos juntos, parceiros sempre. Índio Urbano, um novo conceito de pagar barato.
E para concluir esse AVNews de hoje, eu quero dar 3 informações antes dos abraços. Você está vendo aí uma foto do volante Bruno Gomes, que foi titular hoje diante do Peru no torneio que está acontecendo internacional na Granja Comari, em Teresópolis, preparação para o Sul-Americano. O Brasil venceu por 6-0 e Riquelme, nosso garoto Riquelme, fez um dos gols entrando no segundo tempo. Parabéns à rapaziada, sexta-feira decisão contra o Chile. Quem sabe os dois já não saem de Teresópolis e vêm para o jogo de domingo contra o Santos. Ricardo Sapinto, acho que você conhece tanto o Bruno Gomes como o Riquelme. Seria interessante começar a aproveitá-los um pouco mais. A gente quer fazer aqui uma retificação. O Emerson Rocha hoje deu uma informação de manhã dizendo que Vasco e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil vai ser em Austin. Não, vai ser em São Januário na próxima quinta-feira. É importante. O Vasco conseguindo uma vitória. O primeiro jogo em Belo Horizonte foi 1-1. O Vasco estará na final da Copa do Brasil Sub-20. E a ação da desembargadora Mary Caminha, do TRT, que derrubou a decisão do presidente do TRT em relação à postergação dos pagamentos do ato trabalhista durante o período da pandemia. Hoje, mais uma vez, eu conversei com o advogado do Vasco, Paulo Reis. O Vasco vai recorrer, o Vasco tem 15 dias para pagar, segundo a desembargadora, 8 milhões. Só que é uma briga que ela está comprando com todos os clubes, porque o presidente do TRT deu a condição para que os clubes pudessem ficar abertos nesses períodos em função da pandemia e pagar a partir do ano de 2021. Ninguém ia deixar de pagar. Mas eu tive uma informação hoje que a desembargadora ela não é favorável ao ato trabalhista e por isso está brigando ferrenhamente para que o ato trabalhista caia, para que os clubes possam cumprir todas as suas obrigações trabalhistas na hora, no pau. Aconteceu, tem que pagar. Mas os clubes vão brigar e com certeza isso vai dar recurso e os clubes não vão ser obrigados a pagar 8 milhões em curtíssimo prazo, porque foram 4 meses dados pela justiça e os clubes estão reclamando que o momento era muito complicado. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Grande abraço ao Cristiano, vá para o site da CG, descubra todas as promoções, vejam, vale a pena, tem muita coisa legal para você dar segurança ao seu prédio, você que é síndico, a sua casa, o seu apartamento, vale a pena. Cristiano, que vem fazendo um trabalho excepcional na CG Segurança Eletrônica. Quero mandar um grande abraço para o querido Mauro Maliano. Vocês estão vendo aqui atrás, ó, canequinhas? Canequinhas, é um bom presente de Natal. O Mauro Maliano hoje já comprou 2, o Elias Alves também já havia comprado uma, hoje foi pelo correio. E os últimos ganhadores da 1xBet das camisas, o Saulo Andrade e o Felipe Amaral, lá de Petrópolis, estarão recebendo, lá de Correias, estarão recebendo as suas camisas, já foram hoje pelo correio. E o Mário Alves, lá de Rio das Ostras, me mandou uma mensagem pedindo, por favor, qualquer camisa, de qualquer época, qualquer instante. Ele também está abrindo um canalzinho no YouTube, não tem nem camisa do Vasco para vestir, está há muitos anos desempregado. Eu fiz questão, cavuquei aqui nos meus armários e eu vou mandar uma camisa para ele, faço questão de ajudar. Pelo pedido tão simples, sem nada maravilhoso, nada fantástico, só o gesto. Muito obrigado, Mário, pela confiança e eu vou fazer isso, eu vou mandar diretamente para você. Quero aproveitar esse final para pedir desculpas até a você, porque o AVNews hoje foi talvez informativo, acho até que a gente deu muita informação, mas também um pouco opinativo, porque olha, tá engasgado aqui. Eu, particularmente, estou muito cansado de tudo que está acontecendo. O Vasco me estressa demais, não vem me fazendo bem à saúde, vem me deixando uma pessoa triste, amargurada por tudo isso. E esse fato do Benítez me deixa muito, muito decepcionado. Porque eu acho que o Benítez era, não pelo jogador, porque é um bom jogador, mas muito mais pelo simbolismo da compra de um atleta que o Vasco não consegue há tanto tempo. Seria algo fundamental para o nosso ego, para a nossa honra. Ver hoje a possibilidade do Benítez jogar mais 2 partidas e ir embora, porque o Vasco não cumpriu em comprar o jogador, realmente é uma decepção enorme. Que as coisas possam se ajustar. Martim Benítez ama o Vasco, você ouviu o empresário dele, mas o Vasco não merece passar por isso, torcedor. E eu particularmente sinto muito. Hoje resolvi, quando estava pensando em fazer o AVNews, buscar informação como sempre, mas eu falei, não, eu preciso falar algumas coisas, porque realmente está muito engasgado. A mesma situação envolvendo o menino Juninho. É muito triste, decepcionante que os meninos da base subam,
Ouça um pouquinho do Bismarck, de todos aqueles que subiram da base do Vasco, o quão importante é jogar nesse clube. Esses meninos precisam de orientação, uma boa assessoria de comunicação, um bom empresário, pessoas que não estejam apenas ao lado para receber seu dinheiro ou fazer seus contratos. Ajudem esses meninos. Eles têm capacidade, têm talento, mas estão completamente perdidos. Porque quem faz o que o Juninho fez hoje é porque realmente está precisando de ajuda, está precisando de um help. Vocês precisam cuidar mais desses meninos. Eles são o futuro do Vasco. E quem está no departamento de futebol do Vasco, tanto José Luiz Moreira como Mário André Mazzuco, precisam fazer algo, precisam dar um grito, porque a coisa não está legal. E particularmente, eu estou muito preocupado. Ricardo Sapinto continua como treinador. Ninguém sabe por quê. Juninho faz o que faz. Os jogadores não confiam no treinador. O Vasco não compra Martim Benítez. Tá bom para vocês? Para mim não tá não. Um grande abraço a todos vocês. Amanhã de manhã tem um Bom Dia Gigante com o Emerson Rocha. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!